Salve aluno do Estratégia Concurso, tudo tranquilo? Vamos agora iniciar um outro assunto recorrente na sua prova, qual seja vozes verbais ou vozes do verbo. Sabemos que esse assunto é muito recorrente nas provas da sua banca e, portanto, eu preciso que você preste bastante atenção. O assunto é simples, não há grandes dificuldades, tá legal? Ele é bem simplório, as noções introdutórias e gramaticais são bem tranquilas de serem assimiladas, mas a banca o quê? Traz algumas pegadinhas, formula algumas pegadinhas para tentar confundi-lo. E isso não vai acontecer porque você está aqui estudando conosco e se empenhando aí do outro lado da tela, ok? Beleza? Bom, em relação a vozes verbais, moçada, o que a gente pode trazer para vocês? Inicialmente, a definição de vozes verbais. Acompanhe comigo no slide. De voz do verbo é a forma que o verbo assume para indicar que a ação verbal é praticada ou sofrida pelo sujeito. Tá legal? Então, dependendo do sujeito, o sujeito pode praticar a ação, pode também sofrer a ação ou pode ainda praticar e sofrer a ação concomitantemente, ao mesmo tempo. Tá legal? Por essa razão, a gramática normativa, a gramática tradicional, apresenta três tipos de vozes verbais, quais sejam, aí no slide, ativa, passiva e reflexiva. Tá legal? Ativa, passiva e reflexiva. O Evanildo Bechara, na moderna gramática portuguesa, também apresenta um outro tipo de voz, conhecida como voz recíproca. Mas, como é uma doutrina minoritária, vou ficar aqui abordar os aspectos abrangidos pela maioria das bancas, tá legal? Então vamos apresentar aqui no vídeo o quê? A ativa, a passiva e a reflexiva somente, tá legal? Beleza? Bom, iniciando a matéria no nosso curso aqui, olha no slide. Voz ativa, como eu já falei anteriormente, é o sujeito agente, isto é, pratica a ação expressa pelo verbo, tá legal? Então, nesse tipo de voz, o sujeito é o agente, o sujeito ativo, tá legal? Então, vejamos nos exemplos. O veterinário vacinou o cachorro. Temos aqui o verbo vacinar, expresso pela forma vacinou. Quem vacinou o cachorro? A resposta é o veterinário, que vai ser o nosso sujeito. Tá legal? Vacinar, quem vacina, vacina alguém, beleza? É um verbo transitivo direto, não pede preposição. É um verbo transitivo direto, legal? E o cachorro, por consequência, é o complemento verbal direto, complemento do verbo vacinar, ok? Então é objeto direto. Dessa configuração aqui, eu posso extrair o seguinte, que só haverá a conversão para a voz passiva, só será permitida a conversão para a voz passiva, da ativa para a passiva, quando o verbo ou for transitivo direto, ou for, ao mesmo tempo, transitivo direto e indireto, tá legal? Somente com essas duas possibilidades. Ah, Fabiano, com verbo de ligação, com verbo impessoal, com verbo intransitivo, não vai haver conversão de voz passiva? Teoricamente não, tá legal? Então a gramática prescreve o quê? Só será possível fazer a conversão da voz ativa para a passiva quando o verbo na voz ativa for o quê? Transitivo direto ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, tá legal? Beleza? Voltando aos exemplos. Os pais educam os filhos. Quem educa os filhos? A resposta é os pais. É o nosso sujeito da voz ativa. Educar é um verbo transitivo direto. Quem educa, educa alguém. Então, é um verbo transitivo direto. Opa, então já sei que é possível a conversão para a voz passiva. Exatamente. Legal? E os filhos é o objeto direto. Tranquilo até aí? Beleza? Outro exemplo, o rapaz deu as flores à namorada. Quem deu as flores à namorada? O rapaz é o nosso sujeito. Joia? O verbo dar exige dois complementos. Um,
complemento direto e outro complemento indireto. Nesse contexto, nesse exemplo, o rapaz deu as flores à namorada. O sintagma as flores é o nosso objeto direto, não está preposicionado, tá legal? E a namorada é o objeto indireto, introduzido pela preposição a. Nesse caso aqui, houve o fenômeno da crase devido à fusão entre a preposição a e o artigo definido a do termo regido namorada, tá legal? Voltemos à tela. Então, deu é um verbo transitivo direto e indireto. As flores é o nosso objeto direto e a namorada é o nosso objeto indireto, tá legal? Então, vejam que aqui temos todos os exemplos de voz ativa. Está até escrito ali em cima, mas é só para ratificar, ok? Beleza? Outra informação importante. Não adianta, por exemplo, que o verbo da voz ativa seja transitivo direto se nessa sentença, nessa construção, houver um objeto direto preposicionado, ou seja, aquele em que a preposição não é obrigatória, ela é empregada apenas para a contribuição do sentido do período da sentença. Veremos mais adiante essa informação, tá legal? Vamos lá? Seguindo adiante então, moçada. Então, vista a voz ativa, passemos agora à voz passiva, que é o que nos interessa, o ponto em que as bancas trabalham fortemente, detalhadamente, ok? E o que seria a voz passiva? Na voz passiva, o sujeito sofre a ação verbal, legal? Ele recebe a ação do verbo. E a voz passiva é dividida em dois grandes grupos. Primeiro, analítica e o segundo, sintética, tá legal? Analítica ou participial, tá? É uma outra nomenclatura possível para a voz passiva analítica. E o outro grupo é sintética ou pronominal, tá legal? Vejamos o porquê dessas nomenclaturas, olha aí comigo. Voz passiva analítica ou participial. Formada pela estrutura verbo auxiliar, é ser, verbo ser ou estar, mais o verbo principal no particípio. Por isso que ela é denominada também participial. Tá legal? Beleza até aí? Então, o verbo auxiliar, ser ou estar, mais o particípio do verbo principal. O verbo principal numa locução verbal é sempre o último. Tá legal? Beleza? E em se tratando de voz passiva, vai estar no particípio acompanhado de ser ou estar. Tá legal? Vejamos então os exemplos. Olha aí comigo. O cachorro foi vacinado pelo veterinário. Então, quem foi vacinado pelo veterinário? O cachorro. Vejam que o cachorro sofre a ação de ser vacinado. Ele é um sujeito paciente. Beleza? É um sujeito paciente. Tá jóia até aí? Foi vacinado. Vejam que aqui temos o verbo ser, flexionado, obviamente, no pretérito perfeito, e vacinado no particípio, originando o quê? Uma locução verbal de voz passiva, ou locução com ideia de passividade, tá legal? Tranquilo até aí? Beleza. Então, o sujeito paciente, o cachorro, sofreu a ação de ser vacinado. Aqui temos uma locução verbal de voz passiva, beleza? E pelo veterinário vai ser o nosso quê? O nosso agente da passiva, aquele que age na voz passiva. Veremos daqui a pouquinho que o agente da passiva, quando transposto para a voz ativa, vai virar o quê? O sujeito. E que o sujeito da passiva vai virar o quê? O objeto direto na ativa. A gente vai ver o passo a passo detalhadamente para a gente visualizar o esquema, tá legal? Como se transporta a conversão de voz da ativa para passiva e da passiva para ativa, porque a banca pode trabalhar isso também, tá legal? Beleza? Sigamos aqui com os exemplos. Outro exemplo, os filhos são educados pelos pais. Quem são educados pelos pais? Os filhos. É o nosso sujeito paciente. Esse sintagma nominal é o nosso sujeito paciente. Está sofrendo a ação de ser educado. Legal? São educados. Olha ali, novamente o verbo ser,
mais o particípio do verbo educar, educados. Então, temos uma locução verbal de voz passiva. Pelos pais, novamente, temos o agente da passiva. Legal? Aquele que exerce a ação de educar, no caso. Tranquilo? E por último, as flores foram dadas pelo rapaz à namorada. Quem foram dadas pelo rapaz à namorada? A resposta é as flores. É o nosso sujeito paciente, sofreu a ação. Foram dadas é uma locução verbal de voz passiva. Olha ali novamente o verbo ser flexionado no pretérito perfeito e o particípio dadas. Pelo rapaz é o agente da passiva. E a namorada, Fabiano, é o objeto indireto. Beleza? Tranquilo? Com isso eu quero trazer para vocês a seguinte informação, tá? A gente vai ver já no esqueminha, que na voz ativa, o sujeito, ao ser transposto para a voz passiva, será o agente da passiva. Na voz ativa, o objeto direto dessa voz ativa será o sujeito paciente. Tá legal? O verbo da voz ativa vai virar uma locução verbal de voz passiva, mantendo-se o tempo verbal original da voz ativa. Então, se lá estava no presente, o tempo verbal da locução verbal de voz passiva deve permanecer no presente. Se estava no passado, deve permanecer no passado. E as demais funções sintáticas, objeto indireto, complemento nominal, entre outras, permanecem inalteradas, como ocorreu o caso aqui de a namorada, tá legal? Ela permaneceu sendo um objeto indireto. Na voz ativa, a gente tinha qual frase? O rapaz deu as flores à namorada. Na voz passiva, as flores foram dadas pelo rapaz à namorada. Vejam que a namorada continua exercendo a função de objeto indireto. Tá legal? Beleza até aí? Vamos lá, então, seguindo adiante. Outro tipo de voz passiva é a voz passiva sintética, ou também pronominal, porque acompanha o pronome passivador ou partícula passivadora se. Tá legal? Mas a nomenclatura mais usual é voz passiva sintética, ok? É formada pela estrutura verbo transitivo direto, mais a partícula ou pronome passivador se. Beleza até aí? Então, essa estrutura é formada, a voz passiva sintética, por um só verbo, tá legal? Que deve concordar com o sujeito paciente, dispensando a presença do agente da passiva. Então, temos o verbo, a partícula ser e o sujeito paciente apenas. Tá legal? Beleza? Vejamos aqui no exemplo. Vacinou-se o cachorro. Em vacinou-se o cachorro, temos o quê? O verbo vacinar é transitivo direto. Opa, então aqui só pode ser o quê? Um pronome apassivador, uma partícula apassivadora. Tá legal? Vou chamar de PA. O cachorro aqui sofreu a ação de ser vacinado, tá legal? É como se eu dissesse aqui, o cachorro foi vacinado. Seria a versão da voz passiva sintética para a voz passiva o quê? Analítica. Olha a locução verbal de voz passiva aqui, ser mais particípio. O cachorro foi vacinado. Omitiu-se aqui o agente da passiva, tá legal? Beleza até aí? Então, seguindo adiante. Educam-se os filhos. Educam-se, educar é um verbo transitivo direto. Então, aqui, a partícula ser é a partícula apassivadora. E os filhos, por consequência, é o sujeito paciente. Nesse exemplo aqui, eu quero chamar a atenção de você para o seguinte. O verbo deve concordar com o sujeito paciente. Porque se eu dissesse educa-se os filhos, se eu vertesse para a voz passiva analítica, ficaria assim, os filhos é educado, e acarretaria um erro de concordância verbal, tá legal? Inclusive, as bancas trabalham o quê? A concordância verbal com a voz passiva, ao mesmo tempo, em várias questões. Então, vocês têm que ficar espertos
nesse item, tá legal? Então, nesse caso aqui, quando o sujeito paciente estiver no plural, o verbo também deverá ser flexionado nesse número, o plural, tá legal? No primeiro exemplo, vacinou-se o cachorro. O cachorro, o núcleo do sujeito é cachorro, é o núcleo nominal, ok? Por estar no singular, o verbo vacinar permaneceu no singular também, legal? Já quando educam-se os filhos é o núcleo do sujeito, portanto, o verbo educar foi flexionado no plural também, tá legal? Tem que seguir a regra de concordância verbal, beleza? Voltando aqui para o exemplo, se eu quisesse verter para a voz passiva analítica, os filhos são educados. Joia até aí, beleza? Vale lembrar também o seguinte, olha aqui no primeiro exemplo, em vacinou-se, temos aqui um verbo empregado no pretérito perfeito do indicativo. E, Fabiano, como é que eu vou saber tempo verbal? Vai existir uma aulinha aí no PDF sobre tempos verbais também, tá legal? Então você dá uma lidinha para ficar craque nesse assunto também, de extrema importância para as vozes verbais, tá joia? Então, voltando ali em vacinou-se o cachorro, o verbo está no pretérito perfeito do indicativo. E esse tempo verbal deve ser mantido na locução verbal de voz passiva. Esse tempo verbal nessa locução é expresso pelo verbo auxiliar. Ele tem que ser mantido no pretérito perfeito do indicativo, tá legal? Expresso aqui pela forma foi, ok? Então vejam que a conversão está toda correta. Manteve-se a concordância e o tempo verbal, tá legal? Beleza até aí? No outro exemplo de baixo, educam-se os filhos. Em educam-se os filhos, o verbo educar está no presente do indicativo. E, então o verbo auxiliar da locução verbal de voz passiva também deve estar o quê? No presente do indicativo. Beleza até aí, moçada? Tranquilo? Então fiquem espertos também a manutenção do tempo verbal, tá legal? A banca pode fazer uma perguntinha e você tem que verificar, a estrutura pode estar correta ali, o ser mais o particípio, mas se o tempo verbal estiver alterado, a questão estará errada, tá legal? Dependendo do que o examinador afirmar, obviamente. Tá joia? Beleza? Vamos seguir adiante então com o nosso curso aí. Vamos lá visualizar o esqueminha. A transposição de voz verbal. Primeiramente, da voz ativa para a voz passiva. Tá legal? Esse é o esquema, esse é o mecanismo, tá legal? Veremos que não há grandes dificuldades, é super simples. Olha aí. Da ativa para passiva. Vamos lá? Primeiro, são passo a passo, né? Primeiro, o verbo da ativa deve ser o quê? Transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Aquele bate-papo que eu lancei com vocês anteriormente. Para que seja possível a conversão de voz verbal, o verbo da voz ativa deve ser transitivo direto ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Tá legal? Beleza? Ah, Fabiano, você falou também do objeto direto preposicionado. Nesse caso, o verbo é transitivo direto. Vai poder converter para a voz passiva? Nesse caso, não. A gente vai ver doravante o quê? Que nesse caso, o objeto direto, por estar antecedido de preposição, não vai poder virar sujeito na voz passiva, ok? Não vai poder virar sujeito, porque o sujeito não pode ser o quê? Preposicionado, tá legal? Então, por isso, não é permitida a conversão de voz verbal nesse caso, tá joia? Quando o verbo for intransitivo, impessoal, de ligação, também não vai haver conversão de voz verbal, tá legal? Beleza? Seguindo adiante, segundo passo. O objeto direto da voz ativa torna-se sujeito da passiva. O objeto direto, aquele elemento que na voz ativa era objeto direto, na voz passiva será o quê? O sujeito, paciente. Tá legal? Terceiro passo a passo. O tempo verbal da voz ativa permanece inalterado na voz passiva. Então, se o tempo verbal na voz ativa estiver no presente,
o tempo verbal da voz passiva deve permanecer no presente. Se o tempo verbal estiver no presente do subjuntivo, na ativa, o tempo verbal na voz passiva deve permanecer no presente do subjuntivo também, tá legal? Então fiquem atentos a esse detalhe. E o quarto item do nosso passo a passo. O sujeito da voz ativa torna-se agente da passiva. Então, aquele elemento que na voz ativa desempenhava a função de sujeito será o nosso agente da passiva. Vejamos aí no exemplo, olha só. Na voz ativa. Voz ativa. O veterinário vacinou o cachorro. Quem vacinou o cachorro? O veterinário. Temos aqui o nosso sujeito. Vacinou é um verbo transitivo direto. Opa, então se o objeto direto não estiver preposicionado, eu posso converter para a voz passiva, Fabiano? Exatamente, legal? E o cachorro aqui não está preposicionado, é um objeto direto, tá legal? Beleza? Bom, o que ocorre? Olha lá o passo a passo. O verbo da voz ativa é o quê? Transitivo direto. Então, preencheu o primeiro requisito ali do passo a passo, certo? Segundo, o objeto direto da voz ativa. Quem era o objeto direto da voz ativa? O cachorro. Será o quê? O sujeito da voz passiva. Olha ali, ele exercendo a função de sujeito paciente. É o sujeito paciente. Tá joia? Beleza? Ah, professor, o cachorro não tem paciência. Não, meu filho, é aquele que recebe a ação verbal, tá legal? Vamos lá? Seguindo adiante, hein? O cachorro exerce agora a função de sujeito paciente, beleza? Terceiro, o tempo verbal da ativa permanece inalterado na passiva. Vejam que aqui, na voz ativa, o tempo verbal é o quê? Pretérito perfeito do indicativo. Eu fui, tu foste, ele foi. Vacinado, legal? Então, pretérito perfeito do indicativo. Eu vacinei, tu vacinaste, ele vacinou. Beleza? Fazendo a conversão para a voz passiva, eu vou ter a estrutura denominada locução verbal de voz passiva com o verbo ser mais o particípio do verbo principal. Tá joia? E vejam que aqui o verbo auxiliar foi permaneceu o quê? No pretérito perfeito do indicativo. Opa, então quer dizer que o tempo verbal permaneceu inalterado, Fabiano? É isso aí. Então está correto até agora. Legal? Beleza? E o quarto passo, o quarto item aí. O sujeito da ativa torna-se agente da passiva. Realmente, o sujeito, o veterinário, torna-se o agente da passiva, na voz passiva, obviamente. Tá legal? Então aqui vai ser o agente da passiva. Esse é o mecanismo da ativa para a passiva, beleza? Então guardem esse mecanismo, porque é de extrema importância. Inclusive, se você memorizar esse mecanismo, já vai eliminar algumas questões da prova. Se a sua prova for de múltipla escolha, já vai dar para eliminar alguma opção. Se for de item e afirmação do examinador, você vai ter que analisar, tá legal? Beleza? Seguindo adiante, então. O que eu falei anteriormente, o objeto direto preposicionado não admite a transposição de voz verbal. Por quê? Esse elemento na voz ativa, quando vertido para a voz passiva, vai desempenhar a função de sujeito. E a gramática prescreve que o sujeito não pode ser o quê? Preposicionado. Então não vai haver essa conversão, ainda que o verbo seja transitivo direto, não exigindo a preposição. Nesse caso aqui, a preposição é empregada tão somente para contribuir com o sentido da sentença, tá legal? Então vejamos aqui nas frases. Louva-se a Deus e come-se do bolo. Aqui, Deus seria um objeto direto. Só que ele está o quê? Preposicionado. A gramática prescreve o emprego da preposição a nesse contexto, tá legal? Então temos aqui um verbo transitivo direto, louva-se, beleza? E um objeto direto preposicionado a Deus. Nesse caso aqui, quando houver essa estrutura,
A partícula C não será pronome apassivador. Não, Fabiano, não será. A gramática prescreve que ela será o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Então, em louva-se a Deus, temos um verbo transitivo direto, índice de indeterminação do sujeito e a Deus, objeto direto preposicionado. Temos aqui um caso de sujeito indeterminado. Tá legal? Beleza até aí? Então fiquem espertos, porque a banca pode perguntar para você como se classifica essa partícula C no contexto aqui, louva-se a Deus. Não é pronome apassivador, é índice de indeterminação do sujeito, abreviado aqui como IIS, ok? Beleza? E em come-se do bolo, Fabiano, olha aí. Em come-se do bolo é a mesma coisa. O verbo comer não exige a preposição de. Eu como algo, legal? Beleza? Eu como o bolo. Só que o contexto apresentou o quê? Come-se do bolo. Ou seja, o sentido é como uma parte do bolo. De fato, a preposição foi empregada para contribuir com o sentido da sentença. Legal até aí? Beleza? Então aqui também temos o quê? Um objeto direto, porque o verbo não pede preposição, só que preposicionado, para contribuir com o sentido da sentença. Tá joia? Então, voltando aqui ao exemplo, temos o quê? Em come-se do bolo, o verbo transitivo direto, do bolo, um objeto direto preposicionado, a preposição não é obrigatória, não é exigida pelo verbo, e o se, devido a essa estrutura, também será classificado como índice de indeterminação do sujeito. Novamente, temos um caso de sujeito indeterminado. Tá legal? Beleza até aí? Então, prestem bastante atenção nessas pegadinhas, nesses detalhes que a banca pode trabalhar com você. Ok? Beleza? Vamos lá, seguindo adiante, moçada. Aí uma dica estratégica para vocês, para eliminar algumas opções da prova. A voz ativa sempre terá um verbo a menos que a voz passiva analítica. Tá legal? Como assim, Fabiano? Vamos lá. O cachorro foi... o veterinário vacinou o cachorro. É voz ativa. Legal? Então, o veterinário vacinou. Um verbo apenas. Voz ativa. Se eu transpuser para a voz passiva, ficará como? O cachorro foi vacinado pelo veterinário. Então, de um verbo, a forma verbal vacinou, houve dois. Surgiram dois. Foi vacinado. Tá legal? Então, a banca pode fazer uma pergunta e te perguntar nas opções qual é a locução verbal correspondente àquele verbo na voz ativa. Tá legal? Você já vai saber pela quantidade de verbos, já vai eliminar pelo menos uma ou duas opções. Tranquilo até aí? Isso ajuda bastante. A gente vai ver já já em algumas questões. Tá legal? Beleza? Então vamos aos exemplos. Tá até aqui, né? O veterinário vacinou o cachorro. Temos aqui vacinou um verbo e ao transpor para a voz passiva, temos dois verbos. Foi vacinado. Tá legal? Poderia haver na voz passiva três verbos? Sim, pode ocorrer. A banca pode apresentar três verbos normalmente. Não tem problema algum. Mas a voz ativa, então, terá o quê? Dois. Sempre um a menos. Tá legal? Beleza, moçada? Então, fiquem espertos nessa dica aí. Tranquilos? Bom, então com isso encerramos nossa primeira parte sobre vozes verbais e continuamos em seguida no próximo bloco. Valeu? Um abraço!